Oi pessoal, voltei para mais um vídeo com vocês. Hoje a dica é sensacional. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos muito legais que estão fazendo uma diferença e tem um peso enorme na vida de cada um de nós. Esses dois assuntos se chamam o futuro do trabalho e criatividade. Isso mesmo, hoje eu vou falar sobre essas duas coisas. Para começar, eu trouxe um auxílio. Eu trouxe essa calculadora para a gente fazer um cálculo muito interessante. Esse cálculo vai mostrar para nós o quanto de tempo livre nós temos ao longo de nossas vidas. Para isso, eu preciso fazer eu preciso definir algumas coisas. Uma delas é a seguinte: eu vou definir que você tem 20 anos de idade. Isso mesmo, pode ficar bastante feliz caso você seja mais velho. Hoje você passa a ter 20 anos de idade. E melhor ainda, eu vou definir que você tem uma expectativa de vida de 80 anos, ou seja, você vai viver mais 60 anos. Ou tomara que você viva muito mais do que isso. Mas para o exercício, vamos definir os 80 anos. Significa, portanto, que você tem mais 60 anos de vida. Vamos fazer um cálculo simples. Se no ano eu tenho 365 dias, 24 horas por dia, em 60 anos eu tenho o equivalente a 525 mil horas disponíveis para eu fazer tudo o que eu preciso. Vamos agora entender quanto tempo eu gasto com duas coisas que todos nós fazemos: trabalhar e dormir e cuidar do corpo, higiene básica e coisas do gênero, ok? Vamos supor o seguinte: como eu tenho 12 meses no ano e tenho 4 finais de semana por mês, só para facilitar as contas, significa que eu tenho 48 finais de semana, 48 sábados e 48 domingos. Significa que nesses dias você não trabalha. Somando os dois, arredondando para facilitar, são 100 dias que você não trabalha. Significa, portanto, que você tem 265 dias trabalhando. Se em cada dia de trabalho você gasta 10 horas, o que deve provavelmente ser pouco, você deve trabalhar mais do que isso, significa que a cada ano você consome 2.650 horas de trabalho. Multiplicado por 60, que é o que falta para você chegar aos 80, significa que você gasta ao longo desse período, vai gastar ao longo desse período, 159 mil horas trabalhando. Isso mesmo, 159 mil horas. Agora, o quanto a gente gasta com nosso sono e os cuidados de higiene pessoal, cuidados com o corpo? Bom, eu vou admitir que nós, para dormir, cuidar do corpo, higienizar-se e coisas do gênero, nós gastamos 10 horas por dia, ok? Bom, são 365 dias por ano, vezes 10 horas por dia, vezes os 60 anos que nos faltam, significa que nós gastamos ao longo desse tempo todo 219 mil horas com sono e higiene pessoal. Bom, lembra que eu disse que nos próximos 60 anos nós temos 525 mil horas disponíveis e que nós gastamos 159 mil horas trabalhando ao longo desse tempo e que nós gastamos 219 mil horas com higiene pessoal e sono? Lembram disso? Pois é, no final das contas sobra 147 mil horas para a gente fazer várias outras coisas. O que você quiser, cuidar de você, lazer e coisas do gênero. E o que você faz com isso? 147 mil horas, se eu divido por 24, é o equivalente a 6.125 dias. Se eu divido isso por 365, significa que ao longo de todos esses 60 anos, você tem o equivalente a quase 17 anos, 16,7 anos disponível, livre, isso mesmo. Ou seja, ao longo de toda essa nossa existência, e mesmo considerando
10 horas por dia de trabalho, o que provavelmente é pouco para você. Você deve estar trabalhando 12, talvez 14 horas por dia. Muita gente tem essa rotina de trabalho. 10 horas de sono e cuidados com o corpo, o que provavelmente você vai dizer, eu tô louco. Quem disse? Bem gostaria eu de dormir 8 horas por dia. Bom, então você dorme menos, trabalha mais, mas no final, certamente, fazendo essas obrigações, você vai ter umas 150, 140 mil horas ainda para gastar por mais 60 anos, caso você tenha esse período de vida. E espero que você viva muito, mas por esse cálculo que nós fizemos, com 20 anos de idade, tendo mais 60 pela frente, vai nos sobrar o equivalente a 17 anos de tempo livre. O problema é que a gente não sabe lidar com isso. E esse livro aqui, olha, Domênico De Masi, ele fala sobre o futuro do trabalho. Nesse livro, ele mostra como a gente tem vivido num período pós-industrial e usado ferramentas e um estilo de vida e trabalhado como se estivesse ainda naquela fase da industrialização, com rotinas severas de trabalho, um vício absurdo com o trabalho e sem combinar isso com o ócio, que ele chama de ócio criativo. E aqui tem uma deixa no livro que fala um pouco do que a gente vai encontrar aqui dentro. Vivemos e trabalhamos na sociedade do futuro, mas continuamos a usar os instrumentos do passado. Esse livro ensina a harmonizar o trabalho com a vida, para ser livre e procurar a felicidade. Esse livro é sensacional, eu comprei ele em 2000, ele foi publicado em 1999. Adorei ler esse livro, portanto eu li esse livro há 16 anos atrás, reli ao longo desse período e estou relendo. E é incrível como a gente encontra tanta coisa interessante que hoje em dia vemos perfeitamente acontecendo. Vemos todos os dias dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho e dentro das nossas casas, mostrando para a gente como a gente transformou o trabalho no elemento central da vida e sem conseguir combinar isso direito com outras coisas, mas com a vida propriamente dito. Mas não só isso, Domênico De Masi consegue mostrar para nós que isso é um fator incrível de baixa produtividade. Quando a gente começa a trabalhar menos e melhor, a probabilidade da gente produzir mais é muito maior. Então eu recomendo esse livro para vocês entenderem o que a gente está passando e o que ainda pode vir a acontecer na nossa sociedade. Esse livro vai ajudar você a encarar melhor a sua vida, o seu trabalho e vai ajudar você a combinar aspectos da sua vida pessoal com a sua vida profissional, criando harmonia e, consequentemente, fazendo com que você renda mais, produza mais e tenha uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Para complementar esse livro, eu tenho um outro livro que também é de Domênico De Masi, que se chama A Emoção e a Regra. Esse livro é fantástico, ele também é sensacional. Esse livro fala de organizações do século XVI, XVII, XVIII e XIX, organizações que naquela época já possuíam a criatividade como elemento central das suas atividades e como essas organizações se destacaram ao longo do tempo. Eu gosto muito do exemplo do Instituto Pasteur, na França, e eu acho ele fantástico. Eu gosto, leio ele, já li e leio ele várias vezes. Aqui, Domênico De Masi mostra para nós como essas empresas que tinham na sua essência a criatividade conseguiram se destacar e conseguiram fazer tantas coisas novas naquela época, muitos anos atrás, eu diria séculos atrás, ok? Vale a pena ler, vale a pena entender a importância da criatividade. E aqui eu vou dar uma deixa para vocês do que o livro fala. A criatividade é o maior capital dos países ricos. Eles vivem literalmente de ter ideias.
Os Estados Unidos são a primeira potência do mundo, não só porque detêm a maior força militar do planeta, mas porque geram todos os anos mais patentes industriais e direitos autorais do que o Japão e a Europa juntos. Bom, o livro foi escrito, eu não sei exatamente quando, mas eu comprei esse livro em 1999 no aeroporto de Fortaleza, quando eu estava passando por lá, ativando o sistema celular da cidade. Eu comprei esse livro em 99, ele provavelmente foi escrito alguns anos antes, eu não sei exatamente quando, está aqui, foi publicado em 1999, então eu acabei comprando no ano que ele foi efetivamente publicado e adorei. É um livro que marcou a minha vida, marcou a forma como eu penso, não só esse, A Emoção e a Regra, de Domênico De Masi, mas também esse, O Futuro do Trabalho. Eu recomendo que você leia os dois. Em que sequência? Leia primeiro esse, O Futuro do Trabalho, e depois esse, A Emoção e a Regra. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ajudar você a se reinventar, vai ajudar você a encarar a vida de uma maneira mais harmoniosa. E com isso, tenho certeza que você vai viver mais, melhor e vai realizar muito mais coisas durante a sua existência. Ok? Fica a dica. Eu sou Sandro Alves e esse é o meu canal, que eu construí para falar com vocês sobre desenvolvimento pessoal, sobre negócios e empreendedorismo. Em breve eu volto com mais dicas interessantes e úteis para o seu dia a dia, pessoal e também profissional. Fique ligado e até mais. Tchau, tchau!